E se o verdadeiro segredo para perder peso não tivesse nada a ver com o que está no prato, mas sim com o que está marcando no relógio? Pois é, hoje a gente vai entender melhor a tal da dieta das 8 horas. Uma ideia que vira de cabeça para baixo tudo que a gente sabe sobre emagrecer. O foco aqui não é o que se come, mas quando. Fala a verdade, quem nunca se sentiu totalmente exausto com aquelas dietas cheias de regra, né? Contar caloria por caloria, decorar uma lista gigante de alimentos proibidos. É uma frustração que pega muita gente e, claro, faz um monte de gente desistir no meio do caminho. E aqui a gente vê o tamanho da diferença. De um lado, você tem as dietas de sempre. Contar calorias, cortar um monte de coisa gostosa, um esforço que parece não ter fim. Do outro, a dieta das 8 horas, que basicamente diz: esquece a comida, foca no relógio. A proposta é simples: comer o que se gosta, só que dentro de um período específico. É a grande virada de chave: trocar o porquê pelo quando. Mas para a gente entender por que essa abordagem é tão diferente, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e ver por que, afinal, tantos planos de emagrecimento simplesmente não funcionam a longo prazo. E o ponto central está aqui. A maioria das dietas se baseia em restringir, em proibir. O problema é que a nossa força de vontade não é infinita. Pensa nela como se fosse a bateria do celular. Uma hora, ela acaba. E quando isso acontece, bom, a dieta vai por água abaixo. E os números, olha, eles gritam que o sistema atual está quebrado. Só nos Estados Unidos, mais de 67 bilhões de dólares são gastos por ano com produtos para perda de peso. E, ao mesmo tempo, as taxas de obesidade só aumentam. Isso é um sinal claro de que a abordagem tradicional não está dando conta do recado. Então, qual seria a alternativa? Vamos mergulhar agora no que eles chamam de o segredo das 8 horas. A base de tudo é um princípio bem simples, mas que desafia décadas de conselhos nutricionais. A ideia é que a hora em que se come pode ser muito, mas muito mais importante do que exatamente o que se está comendo. E a regra principal, olha, é quase libertadora. Basicamente, a ideia é que se pode comer o que quiser, na quantidade que quiser. A única condição é que tudo isso aconteça dentro de uma janela de 8 horas por dia. Fora desse período, nada de comida. E isso parece que funciona pra gente de verdade, não é só teoria. A Morgan, por exemplo, perdeu 7 quilos em 6 semanas. Ela disse o seguinte: descobri a dieta das 8 horas por acaso e pensei, essa eu consigo fazer. É justamente essa simplicidade que parece ser o grande segredo. Ok, mas como isso funciona de fato no nosso corpo? Parece que existe uma espécie de interruptor secreto que essa dieta consegue ligar. Vamos dar uma olhada no nível celular. Nossas células têm umas usinas de energia chamadas mitocôndrias. Quando a gente come o tempo todo, sem parar, essas usinas ficam sobrecarregadas. E essa sobrecarga gera um tipo de lixo tóxico, os famosos radicais livres. A janela de 8 horas dá a folga que as células precisam para se limpar e se reparar. E o resultado? Mais energia e um processo de envelhecimento mais lento. E não é só isso. Essa pausa na alimentação força o corpo a queimar todo o seu combustível de acesso rápido, o glicogênio. É só depois que essa reserva fácil acaba que o corpo finalmente vai atrás daqueles estoques de gordura mais teimosos, sabe? Aqueles que a gente luta tanto para queimar. E para ter uma ideia, nosso corpo guarda mais ou menos umas 1.500 calorias desse combustível rápido, o glicogênio. Ele precisa queimar tudo isso antes mesmo de pensar em tocar na gordura estocada. O objetivo da dieta é justamente acelerar esse processo, fazer o corpo virar a chave para o modo de queima de gordura mais rápido. E os benefícios, pelo que os estudos indicam, vão muito além de ver o número na balança diminuir. Algumas pesquisas bem sérias já estão ligando esse padrão de alimentação a um risco menor de desenvolver algumas das piores doenças do nosso tempo, como diabetes, problemas do coração e até alguns tipos de câncer. São benefícios para a saúde que, sinceramente, não dá para ignorar. E a saúde do nosso cérebro, como fica? Olha essa frase do Mark Mattson, um pesquisador importante lá do Instituto Nacional sobre Envelhecimento dos Estados Unidos. Ele disse: pular refeições é como fazer o cérebro praticar exercícios. Uma analogia em tanto, né? E a lógica por trás disso é que esse exercício cerebral estimula a produção de proteínas que ajudam a criar novas células no cérebro. Isso, em tese, poderia ajudar a proteger contra doenças como Alzheimer e Parkinson, melhorando a memória e a nossa capacidade de pensar a longo prazo. Ok, tudo isso parece muito bom, muito interessante, mas como é que se começa?
A parte final da nossa análise de hoje é um guia rápido para dar o pontapé inicial. E a beleza da coisa toda está na simplicidade. A regra é comer dentro de uma janela de 8 horas, qualquer janela. E o mais incrível, funciona mesmo que seja feita só 3 dias na semana. Não tem restrição de comida, exercício é opcional, mas só 8 minutinhos de manhã já podem dar um gás nos resultados. E a flexibilidade é total. Pode pular dias, pode jacar de vez em quando, tá tudo liberado. E para fechar com chave de ouro, mais um depoimento de peso. O deputado americano Billy Long, que eliminou mais de 9 quilos em 6 semanas, foi direto ao ponto. Ele disse que se as pessoas conhecessem a dieta das 8 horas, a vida delas mudaria. Forte, né? E tudo isso deixa a gente com uma provocação final para pensar. E se a decisão mais importante que a gente toma sobre a nossa dieta hoje não for o que a gente coloca no prato, mas sim a que horas a gente olha para o relógio? É uma ideia que questiona tudo o que a gente aprendeu e que, quem sabe, pode ser a chave para uma nova forma de enxergar nossa saúde e o nosso bem-estar. Obrigada por assistir até aqui esse vídeo. Para adquirir este livro, clique no link que está na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva e ative o sininho para ser avisado de mais vídeos.